Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver sobre unidade lógica aritmética, opcode e microinstrução, já avançando na parte mais interna da nossa CPU. Vamos para a aula! E aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de sistemas microprocessados. Nós vamos ver hoje a questão da unidade lógica aritmética e opcodes. A unidade lógica aritmética, ela é relativamente simples, uma vez que você já tenha os blocos básicos para ela montado. Dentro dela você vai colocar os blocos de soma, de subtração, de comparação, e os demais blocos lógicos aí que nós vimos nas aulas passadas. De modo geral, a nossa unidade lógica aritmética, ou a LU, ela recebe dois operandos. Por exemplo, numa soma, o valor a ser somado. Numa comparação, o valor a ser comparado. E eu vou ter uma saída que vai ser um número inteiro, que é o resultado da soma, ou um bit de status, se for uma comparação. Para eu conseguir fazer a minha operação, eu preciso saber qual é a operação que eu vou fazer. Então, eu tenho que ter um opcode decodificado. Quando eu vejo na figura acima, essa figura simplificada que está em azul, opcode, eu não vou mandar um número de opcode. Eu vou mandar o sinal decodificado da minha instrução através de um barramento de controle. E esse sinal vai dizer para a minha lógica se ela tem que somar, subtrair, comparar, fazer uma operação lógica e assim por diante. E ainda eu posso receber um bit de status. Imagina que eu fiz uma soma e o valor foi muito grande, eu não tenho bit para armazenar. Eu somei 1 milhão com 1 milhão e deu um número muito grande. Eu posso passar esse status de overflow para que a minha unidade lógica aritmética nem faça a soma. Ela fala, olha, eu estou num estado inválido. Então isso é uma coisa opcional que a gente pode ter, a entrada do bit de status. Mas eu sempre vou ter flags na minha saída, que são a saída de status. Então, dependendo da operação que a minha unidade lógica aritmética faz, ela pode identificar se o resultado é zero, se o resultado é maior, se é menor, se teve um overflow, se teve um sinal de carry e assim por diante. Quando eu olho na figura abaixo um exemplo um pouco mais detalhado, eu vejo como é que eu vou ligar a minha unidade lógica aritmética dentro do meu sistema microprocessado. Então eu tenho o meu barramento de dados, certo? Que vai vir da memória. Geralmente os dados vêm da memória, eu posso ter um dado já num registrador, aí eu não preciso carregar ele novamente, mas o registrador de operando, ele é ligado no barramento de dados. Então eu tenho que dar um comando para carregar o registrador com o que eu quero fazer. Depois eu preciso mandar uma operação para a minha unidade lógica aritmética. Então eu vou executar, por exemplo, uma soma. Então essa soma tem que ser decodificada e eu tenho que receber no meu barramento de controle os bits que representam essa soma que tem que ser feita para que a minha ALU modifique a lógica dentro dela, habilite o que deve ser habilitado para que seja feita uma soma. E aí essa soma vai ser colocada num registro de resultado. E aí esse registro de resultado pode ser movido para a memória, movido para outro registrador, eu posso fazer outras operações. Então fazer uma soma não significa apenas mandar um comando de soma. Eu preciso primeiro carregar os dados, depois sim mandar o comando de soma e depois mandar um comando para esse resultado ser armazenado em algum lugar para que a minha LU possa fazer outras operações. Então o circuito de controle não é tão complexo assim, uma vez que a gente tenha os blocos básicos
prontos. Na vida real, a minha unidade lógica aritmética vai fazer parte de um chip, vai estar dentro do meu sistema microprocessado, junto com a CPU, junto com todas as outras coisas que eu tenho. Mas antigamente eu tinha unidades lógicas aritméticas separadas que eu podia ir na loja e comprar, né? Me dar um chip de unidade lógica aritmética, né? O exemplo aí que eu estou dando para vocês é o chip 74LS181, que é um chip TTL, aquele que a gente coloca no protoboard normal, e é uma unidade lógica aritmética. Então, os blocos da ALU antes eram feitos isoladamente. Somente recentemente que nós temos a nossa unidade lógica aritmética já integrada em todos os sistemas microprocessados. Então, esse chip que vocês veem aí, hoje já faz parte de um circuito inteiro. É claro, né? Estou olhando um chip antigo, a tecnologia era grande, eu consigo ainda ver alguma coisa, né? Se eu olhar um chip moderno, eu não consigo ver nada, eu tenho que ter um super microscópio para poder enxergar, porque o tamanho é muito pequeno. Mas como é que será o circuito lógico de uma ALU completa? Como é que será o circuito lógico desse chip que está aí na tela? Pessoal, eu tenho um esquema elétrico completo para esse chip aí que eu consegui localizar na internet para vocês. Então, não é um circuito excessivamente grande. Observe as entradas e saídas desse circuito. Eu tenho na entrada um sinal M, que é o sinal de modo, que vai dizer o modo que a minha unidade lógica aritmética opera. Aí eu tenho o bit A0, A1, A2, A3, que é a entrada do meu primeiro registrador, né? Estou pensando aí uma ALU de 4 bits. O B0, B1, B2, B3, que é a entrada do outro registrador de dados. Eu tenho à direita S0, S1, S2, S3. São 4 bits que vai permitir configurar a minha unidade lógica aritmética. Com 4 bits, eu tenho 16 opções de operações a fazer. Então eu vejo que essa ALU que está na tela, ela já faz muita coisa, né? Porque eu tenho toda uma lógica de decodificação nessa primeira metade que já vai configurar a minha ALU para diversas opções. E embaixo, no circuito inferior, eu tenho a lógica que vai fazer soma, subtração, comparação, e algumas partes desse circuito vai ser usada apenas na soma, alguma parte vai ser usada apenas na subtração. Eu posso ter uma parte do circuito muito simples que vai fazer uma comparação. Se eu observar na saída, eu tenho F0, F1, F2, F3, que vai para o meu registrador de saída. E eu tenho aí o bloco A igual a B, que vai fazer uma comparação de resultados. E eu tenho um bloco de CN mais 4, que vai dar o meu sinal de status para o carry, para outros tipos de recursos que eu tenho, junto com a minha linha X e Y, que vai me indicar informações de overflow e outros dados que eu quero. Então, não temos, numa unidade lógica aritmética, um circuito muito grande. Mas é claro que não é um circuito muito tranquilo de fazer, porque você tem toda a questão do mapa de Carnot para simplificar, você tem toda a questão de trabalhar com os seus blocos lógicos de maneira a combinar as portas lógicas para que funcione de maneira adequada, e isso acaba sendo um pouco trabalhoso, mas a gente observa que para uma unidade aritmética de 4 bits com 16 operações, não é um circuito tão grande assim. A gente está acostumado a trabalhar com 2, 3 portas lógicas, então isso pode assustar um pouco. Mas pensando aí nos processadores, nos sistemas microprocessados, que trabalham aí com 16, 32 bits, esse aqui é um circuito que hoje em dia é considerado um circuito pequeno, um circuito básico, e a gente usa ele para estudar mesmo a nossa unidade lógica aritmética. No nosso NAND Game, nós não precisaremos fazer simplificações lógicas,
nós não precisaremos transformar a nossa unidade aritmética em um circuito real. Nós vamos apenas juntar os blocos e fazer a lógica que controla esses blocos. Eu queria propor para vocês um exercício que pode dar um ponto extra. Né? Não é um exercício obrigatório, né? Observe, é um ponto extra, é um exercício opcional, mas se você estiver aí apertado com a nota, está achando o curso difícil, etc., você pode tentar fazer esse exercício e ganhar o seu ponto extra. O que nós vamos fazer aqui? Pessoal, vamos trabalhar apenas com 8 operações, tá? O circuito anterior, ele trabalhava com 16. Só que é muita coisa. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício menor ainda. Então, esse exercício aqui, ele supõe uma unidade lógica aritmética, que vai fazer apenas operações simples, né? Aí vem a pergunta, Malu, é muito difícil? Olha, se a sua Lu for fazer divisão, ela é complicada, porque divisão é difícil. Agora, soma e subtração, a gente lida com facilidade. E porta lógica AND, OR, a gente também lida com facilidade. Nesse exercício, nós também não temos comparação maior, menor. Então, é um exercício aí razoável para a gente tentar fazer manualmente, simplificando a nossa lógica e tentar fazer a nossa unidade lógica aritmética. Então, nós vamos pegar esse circuito, tentar projetar esse circuito e fazer o teste desse circuito num programa aí que vocês usaram na parte de eletrônica digital, que é o programa de FPGA, que permite fazer simulação, né? Porque como é que eu vou saber se o circuito funciona ou não? Eu vou simular esse circuito, então eu vou colocar A e B com um certo número de bits, mandar fazer uma soma, mandar fazer subtração, mandar fazer uma operação AND, uma operação OR, e vou ver se cada operação desse circuito funciona. Se não funcionar, eu volto para o meu projeto, tento ver o que deu errado, até a gente ter um circuito desse funcionando, ok? Então, o que eu vou entregar nesse exercício? Eu vou entregar a parte teórica, onde eu fiz os mapas de Carnot e simplifiquei a minha lógica, e vou entregar o circuito desenhado para fazer uma simulação. Ainda bem, né? A gente não precisa desenhar o circuito todo na mão. Nós temos aí ferramentas de simulação digital que facilita a nossa vida. E também não tenho que pensar em flip-flops. Ok, pessoal? Então, simplesmente eu vou colocar bits na entrada, bit na saída e vou ver o resultado no registrador F. Simples assim, para que seja uma coisa viável. Não adianta eu pensar num exercício muito complicado, que aí também a gente, né, vai ter pouco tempo para trabalhar. Mas, de qualquer maneira, se alguém quiser fazer um ponto extra, pode resolver esse circuito e fazer um circuito de ALU de 4 bits funcionando no simulador do FPGA, que nem vocês aprenderam na aula de circuitos digitais, ok? No nosso NAND Game, eu tenho simplesmente 2 blocos muito tranquilos, porque eu já fiz nas aulas anteriores os meus blocos básicos de soma, subtração, comparação. Então, eu simplesmente vou fazer uma unidade lógica unária, ou seja, que trabalha com apenas um bit, e essa unidade lógica que trabalha com apenas um bit vai ser expandida para a unidade lógica aritmética completa. E aí eu vou definir aí para frente alguns opcodes para trabalhar com essa ALU, condicionais. Então, esse bloco que vocês estão vendo na tela é o bloco aí referente à aula de hoje, mas para isso nós precisamos entender um pouco de opcode para entender como é que nós vamos trabalhar com isso no NAND Game. Então, pessoal, o que é opcode? Tá? Opcode, ele representa a instrução que o processador deve executar. Eu vou receber no meu opcode um número que representa uma soma, uma subtração, uma movimentação de dados, seja lá o que eu queira fazer.
Então eu vou escrever, por exemplo, para ele soma. Essa soma vai virar um número. E esse número vai indicar que eu tenho que ligar a minha LU, colocar registrador e fazer a minha soma. Só que esse opcode, pessoal, ele depende de cada processador, né? Cada fabricante vai escolher qual é o código que ele quer. Então eu tenho, por exemplo, um processador da Intel. Ele vai ter uma série de opcodes, na verdade a Intel vai ter muitos opcodes, porque é uma CPU muito complexa, mas esses opcodes, cada um deles vão virar códigos que vão executar instruções e vão trabalhar da mesma forma que nós vemos aqui. E é difícil a gente trabalhar dessa forma, né? A gente falar linguagem numérica, né, diretamente com o processador. Então a gente, para facilitar, começou a trabalhar com representações escritas desse opcode. Por exemplo, a gente trabalhou aí várias vezes com o tal do sub, com o tal do add, com o tal do jump, que vai fazer determinadas operações na minha lógica aritmética, vai fazer saltos de memória e por aí vai. Essas instruções que a gente tem escrita dão origem aí à minha linguagem assembly, para facilitar um pouco a minha vida. Então é importante agora a gente diferenciar isso, porque costuma dar uma confusão na cabeça de vocês. Chega uma hora que fica muita sopa de letrinha. É tal de assembly, mnemônico, opcode, linguagem de máquina, operando. Tudo isso aí é diferente, tudo isso aí tem a sua função. E para a gente entender o sistema microprocessado, a gente tem que saber direitinho o que é. Vamos olhar um exemplo bastante simples, uma coisa bem didática. Vamos imaginar que eu tenho aí uma CPU e eu quero fazer uma série de instruções, né? Então eu quero que tenha uma instrução de halt que vai parar o meu programa, eu quero que tenha uma instrução de add que vai fazer uma adição, um subtract que vai fazer uma subtração. Essas instruções que eu estou falando aí em português, eu estou escrevendo elas em inglês, não é uma coisa que o processador entende. E é difícil eu representar isso num programa, porque são várias palavras. Então eu posso criar um mnemônico. O que é o mnemônico? É um apelido simplificado para essa instrução. Então eu posso imaginar o seguinte, olha, para facilitar eu vou ter tudo mnemônico com 3 letras. Eu escolhi isso. Então, halt eu vou simplificar para HLT. Isso é um mnemônico. O que a linguagem assembly vai fazer? Ela vai usar esse mnemônico. Então, add vai ser uma adição, sub vai ser uma subtração, STA vai ser uma story, LDA vai ser um load. Só que o computador, né, o meu sistema microprocessado, ele não sabe o que quer dizer add, sub, STA, isso é letra, isso é coisa de gente. Ele quer saber de número binário. Então eu vou atribuir para cada mnemônico um código binário. E vou falar, olha, quando você recebeu o número 0, significa que eu estou querendo fazer a operação HLT. Quando você recebeu o número 1, eu estou querendo fazer ADD. E observe que isso é binário, né? A gente trabalha com números binários. Só que número binário é grande, é 0001010, é ruim de representar. Então eu vou usar hexadecimal para ficar mais curto. Mas se você quiser escrever binário, tanto faz. É a mesma coisa. O que você não pode é imaginar que o computador vai entender letra, vai entender número 11, 12, né? Ele vai entender binário. Se você representa um binário em hexadecimal, é bom para facilitar, mas no fim é tudo número binário. Cada código de operação numérico, que chama opcode, vai representar uma instrução. E eu vou programar essa instrução usando o mnemônico. Então eu vou fazer um add, vou mandar o código 01, e aí eu pergunto, eu vou adicionar o quê? Eu tenho dado num registrador e eu vou fazer o quê? Somar o registrador? Vou somar uma posição de memória? Eu vou somar o que como? Ah, eu tenho o meu operando.
Observe aí na minha figura, lá embaixo, o que é esse X, né? Olha lá, XX referencia o endereço de memória. Então, ADD 0x01 significa soma. Mas soma do quê? Do endereço que eu colocar aqui no X. Então, eu tenho que carregar um dado num registrador. Por exemplo, o registrador A vai ter o número 2. E aí eu falo, olha, soma com a posição de memória 23. Aí eu coloco lá 23 hexadecimal. Ele vai no endereço de memória 23, pega aquele dado e soma com o 2 que eu coloquei no registro. Então, antes de somar, tem que carregar o registro. Como é que eu carrego o registro aqui nesse exemplo, hein, pessoal? Olha lá, eu tenho o load, né? Olha, por isso que é LDA. Eu tenho o load do registrador A. Então, o endereço de memória vai para o registrador B. Vamos voltar um pouquinho. Lembra da nossa unidade lógica aritmética? Vamos pensar como é que isso funciona para não ficar dúvida. Olha só esse desenho aqui. Eu quero fazer uma soma. Naquele exemplo lá, carrega no registro A, meu operando 1. Então, esse registrador vai ter o número 2. Aí eu vou escrever ADD, endereço 23. Poxa, aí ADD, endereço 23, vai vir no meu barramento de controle a instrução ADD decodificada, que vai falar, Alu, faça uma soma. E lá no meu barramento de dados, ele vai habilitar no registro do operando 2 a posição de memória 23. E aí a minha Alu vai fazer a minha soma e vai colocar o registrador de resultado com o valor que foi somado. Então, somar o número 2 com o valor que tinha lá na memória. E onde é que vai parar isso? Vai parar no registro de resultado. E o que eu vou fazer com esse registro de resultado? Você vai mover ele para algum lugar, vai carregar ele onde for. Se eu fizer a operação de load e a operação de store, eu vou carregar o registrador e ler o meu registrador. E vou colocar ele aonde eu quiser, porque esse X vai ter o endereço de memória. Esses comandos mnemônicos que eu dou, faz sentido para o ser humano, vira tudo número dentro da minha CPU, que são os opcodes. E aí eu vou decodificar esse opcode da forma que eu quiser. Aqui eu tenho quantos bits, hein, pessoal? Eu tenho de 0 até F. Né? Eu tenho simplesmente 4 bits. Dá para fazer 16 instruções, mas ele nem está usando tudo, né? Quando sobra, o que ele faz? Eu não estou usando para nada, ele fala, ó, no operation. Se você mandar o opcode C, ele não vai fazer nada porque não tem nada aí. Você pode colocar uma operação aqui. Por exemplo, se você quiser fazer uma comparação de maior ou igual, você usa isso aqui. E vai colocando quantos opcodes você quiser. Tudo bem? Então é importante a gente entender essa tabela para a gente não se confundir. O que é uma instrução, o que é um mnemônico, o que é um opcode, para a gente entender as palavras que a gente está tendo no curso, senão a gente acaba se perdendo. E na prática, hein, pessoal, como é que isso vai funcionar, né? Isso aí vai funcionar dentro do meu assembly, porque é muito difícil você ficar programando o computador com código numérico. Então, já pensou você falar para o computador soma endereço 23? Você vai ter que falar para ele o seguinte, 01, 023, depois ele vai fazer o load 05042 para carregar no endereço 42, aí depois ele vai verificar se é zero ou positivo, BRP 08, 027, é muito ruim programar com número hexadecimal aí para representar os meus números binários. Então a gente precisa de alguma coisa que facilita, né? Programar com opcode só nos primórdios da computação. No início não tinha compilador, não tinha assembly, não tinha nada. Você tinha que escrever binário ali porque era o que tinha. Né? Hoje em dia não. Hoje que a gente tem compilador, linguagem C, ferramentas, né? A gente acha o assembly difícil. Então o mundo evolui, né, gente? Então, quem usa assembly hoje em dia? É muito raro. Né? Hoje é muito raro usar assembly. Você vai usar um compilador em linguagem C e pronto.
Mas nada impede que você use Assembly. Hoje em dia temos Assembly disponível para usar com todos os sistemas aí de microcontrolador, Intel, AMD, o que for necessário, tá? E são programas gratuitos e para quem quiser programar alguma coisa específica ainda tem aí a sua utilidade. E a linguagem de máquina, hein, pessoal? O que é a tal da linguagem de máquina, hein? É outra palavrinha aí que confunde. Pessoal, linguagem de máquina não é assembly. Atenção! Você fala assembly, o pessoal já pensa na linguagem de máquina. Assembly não é linguagem de máquina. Assembly é linguagem do ser humano. Linguagem de máquina é a linguagem do computador direta. Você vai programar sem usar nada, vai escrever na mão todos os números. Dá para você fazer isso. Colocar o número do opcode, o número do endereço, o número do opcode, o número do operando, o número do opcode. Cara, só que é muito trabalho, tá? Não é uma tarefa simples, não tem necessidade de fazer isso. Então isso não é mais usado nos dias de hoje. Mas a gente sabe que um programa, tá, em linguagem de máquina, quando ele tiver só número, é claro que vai ser número hexadecimal que representa binário. Se você encontrar um programa de linguagem de máquina que tenha, por exemplo, 7,2, isso aí não é linguagem de máquina. A linguagem de máquina, normalmente, é apenas número hexadecimal representando um monte de número binário e pronto. Então, esse arquivo final que vai ser executado na CPU, ele vai ser linguagem de máquina. Então, lá no NAND Game, quando a gente for trabalhar com a decodificação e criação dos meus opcodes, eu vou ter que trabalhar com números. E eu posso dar letras e fazer um programa em assembly. Mas o computador vai entender apenas números. Vamos dar um exemplo completo que eu acho que vai facilitar o entendimento de vocês. Olha só que interessante essa tela aqui. Eu escondi o texto para a gente estudar passo a passo. Eu quero fazer um programa e eu vou trabalhar no baixo nível, vou trabalhar não usando linguagem C, não usando compiladores, eu vou trabalhar com Assembly. Eu posso trabalhar com Assembly? Posso, é claro. Mas eu posso trabalhar com linguagem de máquina? Pode, não tem problema. Nossa, mas para trabalhar com Assembly eu tenho que saber os endereços? Tem que saber os endereços. Então eu tenho vários níveis de complexidade aí que eu posso trabalhar, tá bom? Vamos ver então, primeiro, os comentários. O comentário é para o ser humano, ele vai ser ignorado. E esse exemplo aqui tem uns comentários bem ruins de entender, né? If input try again. Sei lá, cara, coisa mais estranha. Eu não consigo entender muito esses comentários. Make it look direct. Eu consigo traduzir, né? Make é fazer, fazer isso, olhar diretamente. Não faz sentido. Always goes, sempre vai. Percebe? Traduz isso aqui, não serve para nada. Então, o cara colocou um comentário aqui para ajudar ele a entender o que o código está fazendo, mas isso aqui foi bom para o programador que fez. Para mim, esse comentário é complicado de entender. Então, vamos imaginar que o cidadão decidiu fazer assembly tradicional, com ferramenta, o assembly moderno, tá? O assembly nos dias de hoje, tá bom? Nós não estamos em 1980, né? Então, o assembly é moderno. Vamos ver como é que é um assembly moderno, pessoal? Olha só. Então, eu tenho aqui nomes de endereços, eu posso dar nome para o meu endereço, eu não preciso calcular endereço. Então eu tenho aqui um TRM não ok. Deve ser alguma coisa quando dá errado, sei lá, né? O endereço que representa esse ponto do código. Ele vai fazer load A de um negócio que chama input flag, né? Deve ser input flag, mas input flag não é endereço, não é número, não é memória. É variável. Olha só, assembly com nome de endereço, assembly com variável. Pessoal, isso é o assembly moderno. Então ele vai carregar o A com esse valor aqui, input flag. Depois ele vai fazer um branch, né, que é um salto, se for igual, né, branch equal, trmno1. O que é esse trmno1?
é uma variável que representa outro endereço de memória. Então ele vai fazer um salto para onde for esse endereço, ele não quer calcular endereço. Aí ele vai fazer BMI, que eu não sei o que quer dizer esse mnemônico, mas esse BMI vai fazer um get DTL. Vai carregar load, né? Deve ser load YI com 255, vai carregar um número e vai para o STCURL. Olha, STCURL está aqui à esquerda. Então, esse STRCUL é um nome de endereço. Então, ele pode ter nome de endereço, nome de variável. Não dá para entender o que é isso aqui exatamente. Mas eu estou vendo que eu tenho uma facilidade de escrever o meu programa, porque se eu souber o que faz cada mnemônico e cada mnemônico vai gerar um opcode, olha lá, tá bom? LDA é um mnemônico e LDA vai gerar um opcode. E o operando, que é aquele número hexadecimal que representa o endereço e tal, ele vai calcular para você, você não tem que se preocupar, você dá um nome aí, input flag, e ele faz, ok? Então, esse assembly é um assembly moderno. Ele vai calcular o endereço para você, você pode ter nome de variável, você pode fazer operações de macro, você pode usar recursos que hoje em dia são considerados avançados. Então, na tela, o que nós temos? Um programa assembly moderno. Tudo bem? O assembly moderno, se você for fazer hoje, é assim. Mas nem sempre foi assim. Vamos dar uma olhada no meu próximo quadro. Eu tenho o que a gente chama de assembly finalizado que já foi montado. Ou o ser humano tem que calcular. O que é esse INP flag? Ele sabe que é o endereço 11. E esse BQAB62? De onde é que veio a B62? Ou você fez um assembly moderno e esse endereço foi calculado pelo computador, ou se for lá nos primórdios, pega a sua calculadora científica e calcula qual é o endereço. Então, nessa coluna assembly finalizado, eu não tenho variáveis, eu não tenho cálculo de endereço, eu não tenho recursos avançados. Antigamente, o assembly era assim. Calcule você os endereços, calcule você as posições de memória, todas as variáveis têm que ser numéricas, né? Eu tenho aqui LDA3F. 3F é o número 3F, não adianta colocar um nome bonito aí. Tem que ser 3F, não adianta escrever endereço do sensor. Então, esse assembly finalizado não é linguagem de máquina. Olha a confusão que dá. Várias pessoas acham que isso aqui que nós temos na tela é o assembly e esse que eu vou mostrar agora é a linguagem de máquina. Não é linguagem de máquina. Isso aqui é assembly. Só que é o assembly antigo onde você tem que calcular todos os endereços. E o que vai para o computador? Será que vai para o computador esse assembly finalizado? Não, né, gente? O computador trabalha com números, né? Tem que ser linguagem de máquina. Então, se eu pegar esse assembly e gerar minha linguagem de máquina, eu vou ter isso aqui que está à esquerda. O LDA tem que ser trocado pelo opcode, o 11 tem que ser trocado pelo opcode, o AB57 tem que ser trocado pelo endereço 04, que é um offset para o endereço AB, papapá, papapá. Toda a complicação de endereço que tem. Como é que o AB62 virou 11? Porque eu tenho um registrador de offset de endereço que eu tenho que carregar e a partir desse offset somar 11. Isso depende da arquitetura da máquina. E aí eu tenho linguagem de máquina que é número binário, representado aí em hexadecimal para facilitar. Quem programa em linguagem de máquina hoje? Pessoal, eu acredito que ninguém programa linguagem de máquina hoje. Quem programa assembly finalizado hoje? Eu acho que ninguém programa assembly finalizado hoje,
porque o assembly já finalizado tem um trabalho gigante para você calcular esse monte de endereço. O que é feito hoje, e mesmo assim é pouco, é o assembly comum, moderno, que tem variáveis, que calcula tudo para você, mesmo assim é pouco usado. Quando que eu vou usar assembly? Quando eu quero realmente alto desempenho, eu tenho pouco espaço, eu preciso fazer um programa pequeno e eficiente. Exemplo, tá? O pendrive de vocês roda um programa, o pendrive lá, USB. Se você fica fazendo aquilo lá em linguagem C, o teu pendrive ia ser lento, ia ser uma carroça. Então o que eles fazem? Eles escrevem o programa do pendrive na linguagem C, mas a rotina que acessa a memória, aquele pequeno pedaço que acessa a sua memória flash lá no seu pendrive, é feito em assembly para ser rápido e otimizado. Um pequeno pedaço do programa que tem no seu pendrive está escrito em assembly, por desempenho. O resto é linguagem C, USB, essas coisas, tudo linguagem C. Agora, o acesso da memória, que é uma coisa crítica, é feito em assembly. Tá bom, pessoal? Então, vamos prestar atenção, endereços de memória, opcode, operando. Eu tenho labels, né, que são meus nomes de endereço. Eu tenho operandos que podem ter variáveis. Eu tenho operandos que podem ser montados e finalizados. Muito cuidado para não achar que linguagem de máquina é linguagem assembly, ok? O pessoal aí certamente já viu várias linguagens de máquina, né, pessoal? Vocês programam aí para o Arduino, não é? Fazem programa para os microcontroladores. Não chega uma hora que você grava um arquivo X na memória? Você pega aquele arquivo binário e lá e vai e programa no teu microcontrolador? Aquele arquivo binário com hexadecimal é linguagem de máquina. E dá para você fazer um arquivo em linguagem de máquina se você quiser, né? É possível, mas ninguém mais vai fazer uma coisa tão complicada assim, ok? No NAND Game, nós temos também a parte aí de opcodes, onde nós vamos trabalhar junto com a minha Lu. Processadores mais complexos, vai ter um módulo dedicado só para opcode, né? Os processadores CISC, que tem muitas instruções, né? Nosso processador é um processador RISC simples, então o meu opcode pode ficar junto com o meu módulo de lógica aritmética. Então, com isso, pessoal, fica claro o que é opcode, como é que ele funciona, onde é que o opcode se mistura com a linguagem assembly, e isso vai facilitar muito o desenvolvimento do NAND Game. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bom estudo para vocês!